na saída do congresso, ele direcionou para a gente estar trazendo uma palavra para a igreja nesse dia. E semana passada, orando ao Senhor, eu estava perguntando a Ele, como sempre, sobre o que nós iríamos falar. São tantos temas, e às vezes a igreja precisa ser abordada de tantos outros assuntos, e veio ao meu coração um tema, às vezes difícil de falar, mas é bom a gente falar. Você já deu uma olhadinha para o teu irmão que está do lado aí? Dá uma olhadinha para ele aí. Olhou? Agora pergunta para ele assim: meu irmão, qual é o teu limite? Olha para o outro do lado agora, fala: meu irmão, qual é o teu limite? Lidar com o limite, lidar com as provações que o limite nos impõe, não é fácil. E é sobre isso que nós iremos estar falando nessa noite. Qual é o nosso limite? Entendemos que o nosso limite ele é fundamental para balancearmos e equilibrarmos, a carga das nossas emoções. E é um mês muito atípico. É um mês que nós estamos falando sobre emoções, sobre o Setembro Amarelo, como lidar com vários temas, que mexem com as nossas emoções, e algumas pessoas têm atitudes drásticas, e às vezes tiram até a sua própria vida. Como é que nós podemos conhecer os nossos limites? Como é que nós podemos saber até onde nós podemos caminhar? Sabe, existem pessoas que conseguem carregar um grande volume de demandas. E eu já olhei alguns aí ao longo da jornada. Realmente, rapaz, como é que você consegue carregar isso tudo? Tantos problemas para resolver, e para ser solucionado, e eles conseguem lidar com isso sem afetar as suas emoções, sem afetar o seu rendimento familiar, sem afetar o seu rendimento interpessoal. O ponto é que tem outras pessoas que não conseguem lidar. Quando você coloca quando a pessoa recebe uma carga, uma sobrecarga de algo que ela faz, e de repente ela não consegue lidar com aquilo ali. Tem pessoas que têm facilidade, outras não. O ponto é, você realmente conhece o seu limite? Você conhece até onde você consegue caminhar? Pessoas hoje desabam com pequenas situações. Eu me recordo, alguns meses atrás, que havia uma situação que a minha filha estava vivendo naquele momento, que eu olhei assim e falei: gente, isso aí é tão simples. E ela estava desmontada, chorando: meu Deus, como é que eu vou resolver? Eu não consigo ter essa calma que você tem. Minha filha, o caminho é aqui, esse. Por que você está valorizando tanto uma situação que é tão simples, tão pequena? Tem pessoas que é assim, ela pega um pequeno problema, uma pequena situação, e ela transforma aquilo ali em algo enorme. É aquele velho ditado, uma gota num copo d'água. Às vezes o problema é daquele tamanhozinho, mas ela está enxergando que o copo está cheio e que está sendo transbordado para fora. Como nós entenderemos qual é o nosso limite se não formos levados ao extremo? Como você vai saber que a temperatura está quente se você não checar se está quente mesmo? Por exemplo, como saber se vamos conseguir, e se a gente agora lançasse um desafio a toda a igreja, vamos fazer 24 horas de jejum e oração. Como você vai saber se você conseguiria fazer as 24 horas? Muitos já iam olhar e falar: não, eu tomo medicação, eu tenho as minhas limitações, eu não consigo fazer. Já fala logo de cara: eu não consigo fazer. Eu me lembro sempre de uma frase que eu estava pontuando antes do congresso algumas coisas com coordenadores e falando isso e aquilo e tal. Gente, olhando por alguns pontos, e alguém lançou uma palavra e falou assim: mas você está muito pronto para o não. Vamos olhar as outras opções. E às vezes a gente está enquadrado
sentido, olhando sempre da forma, eu não consigo, eu não vou conseguir. E como é que a gente pratica para vencer as 24 horas? E eu falo que é possível porque eu já fiz. Nós fizemos 72 horas e é possível. Se você se preparar, é possível. Mesmo com as limitações de enfermidade, é possível. Como é que a gente faz isso? Praticando. Hoje eu faço 1 hora. Oh Deus, obrigado. Glória a Deus. Amanhã eu faço 2, 1h30, 3 horas, 4 horas. De repente você chegou e fez as 24, 48, 72, às vezes até 21 dias. Depende do organismo da pessoa. Mas é a prática que leva-nos a testarmos se a gente consegue ou não. Algumas pessoas falam, eu não consigo orar aqui na frente, pegar o microfone ou ler um texto dentro do culto. Mas se você não começar a fazer, como é que você vai descobrir que você consegue? Se você não começar a erguer a sua mão e orar e abençoar os seus irmãos, como é que você vai descobrir que você é capaz de fazer isso? No âmbito do trabalho, algumas missões são colocadas. Talvez você nunca tenha feito. Eu me recordo que, por um tempo, eu trabalhei como porteiro em um condomínio, de um prédio residencial, lá em Uberlândia, muitos anos atrás. E houve uma situação que, trabalhava 12/36, houve uma situação que o rapaz da noite pediu para me tirar o turno dele. Eu trabalhei de dia, e aí eu ia tirar à noite. A gente olha assim, não, tudo bem, né? Vai dar certo. O que aconteceu? Eu trabalhei o dia, tirei à noite. Mas quando foi perto de meia-noite, o cara que ia tirar, a pessoa que ia tirar durante o dia, no domingo, disse, olha, eu estou doente, eu não consigo. E aí? Quem trabalha em portaria sabe que não pode abandonar o posto de serviço até o próximo te render. E aí, ninguém veio render. Se você chega na pessoa e fala assim, ó, você vai trabalhar 36 horas, a pessoa diz, não, eu não consigo, eu não dou conta. Já teve situação lá no condomínio onde a gente mora, que o porteiro virou e falou, não, eu precisava tirar 24, eu não consigo, eu não posso, não dou conta, isso aí não dá para mim. Mas se a gente não é levado a esse caminho, como é que nós vamos testar se a gente dá conta ou não? Para alguns, eles saem logo dizendo, não, para mim não dá, eu não dou conta. E é sobre isso, queridos, a palavra que nós iremos trazer hoje é sobre limites. Olhando para alguns homens de Deus, que tiveram seus limites testados e perseveraram e foram aprovados, amém? Posso ouvir um glória a Deus nessa noite? O primeiro exemplo é sobre um homem muito conhecido, José do Egito. Todos conhecem a história desse homem, fantástico. Lá em Gênesis 37, verso 3, eu peço a projeção para me ajudar. Gênesis 37, verso 3. Gênesis 37, verso 3. Vamos todos juntos ler? Israel amava José mais do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso fez para ele uma túnica toda ornamentada. Olha só, queridos, veja, José, por causa do amor de seu pai, e seu pai o amava intensamente, fruto da sua velhice, José, por causa desse amor, por causa de uma túnica nova, e por causa de um sonho que quem deu para ele foi Deus, foi levado a viver experiências de limites testados, pela primeira vez na sua vida. Ele foi jogado numa cisterna, assim como diz o texto, deixando ali os seus irmãos. Olha só, deixado ali pelos seus próprios irmãos. E às vezes é o nosso irmão
que convive com a gente, que está do lado da gente, que está nos levando a ser testado ao nosso limite. Seus próprios irmãos, irmãos de sangue, fizeram isso com José. Tiraram em seguida ele da cisterna e o venderam como escravo. Novamente José teve o seu limite testado. José, como escravo, foi servir a casa de Potifar, como diz lá em Gênesis 39, primeiro. Gênesis 39, primeiro diz assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. No verso 6, Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupasse com nada. De maneira que Potifar não se preocuparia com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. No verso 7 diz assim: assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Lá no verso 12 diz assim: então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. José fugindo da mulher de Potifar. Então, no verso 12, ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Queridos, nós sabemos que fugir dessa guerra da carne contra o espírito não é fácil. Mas José fugiu. Amém? José fugiu. Não é fácil, mas ele conseguiu e teve, ao fugir, ele teve a sua sentença decretada. Né? Quem dirige aqui sabe que dirigir em São Luís só não é pior que São Paulo, mas é tenso. E aí, diariamente, a gente tem os nossos limites testados. Essa semana eu fui testado pelo menos umas 10 vezes aqui nesse caminho para o Piancó. O tempo todo nós somos testados em dar um bom testemunho, em não retrucar, né, quando a pessoa lança palavras ofensivas. Me recordo que semana passada eu fui deixar algo aqui perto da penha ali, né, e o carro ficou um pouquinho assim, dava para o outro passar. E aí, eu conversando com a pessoa, o outro carro veio e ficou parado assim na minha frente, me olhando. Aí eu entrei no carro, dei uma ré, e a hora que ele veio passando devagarzinho para mim, eu virei e falei: ô querido, me perdoa aí, tá? Desculpa aí o atraso. Ele, né, falou aquele palavrão bonito. Aí eu virei: que Deus te abençoe. Querido, você exercer esse negócio enquanto você está pilhado é difícil. É difícil. O tempo todo nós somos chamados a testar e sermos aprovados em nossos limites. José, ele nos ensina, dentro da história dele, que mesmo com os nossos limites sendo colocado à prova o tempo todo, o Senhor, Ele está ao nosso lado. Amém? Ele não nos desampara. Se a gente dá lugar para Deus andar com a gente, vai dar tudo certo. Por mais que tudo aparenta que vai dar errado, mas nós estamos ali guardados pelo Senhor. O segundo exemplo que eu trago para a gente analisarmos juntos está lá no livro de Jó, o pai da paciência, né? Como muitos dizem, Jó descrito como um homem rico e justo, que vivia na terra de Uz. Ele conhecido pela sua integridade, por temer a Deus, evitando o mal. Jó tinha uma grande família e muitas posses, tinha muito dinheiro. E por causa de Satanás, porque não foi de Deus não, foi o bonitão lá. Bonitão não, o bichinho danado,
Falo logo é assim, ele chega em Deus e coloca em xeque a fidelidade de Jó. E às vezes pode estar acontecendo isso em nosso meio. Satanás vê você prosperando, caminhando bem. Ah, mas e aí, Deus, aquele caboclo ali, tira tudo dele ali para tu ver o que vai acontecer com ele. Pode acontecer. O teste dos limites, ele é constante. Jó sofre então uma série de calamidades, perde seus bens, seus filhos, todos eles morrem em um desastre, e ele é acometido por feridas dolorosas em seu corpo. Apesar de seu sofrimento, ele não amaldiçoa a Deus. Ele pode até ter expressado a sua dor, perguntado a Deus o porquê da sua dor, mas em nenhum momento ele amaldiçoa a Deus. E aí o que acontece? Quando chega nesse estágio do limite, a nossa balança. Porque enquanto está tudo bem, está tudo bem. Enquanto você pode caminhar com as suas pernas, está tudo ótimo. Enquanto o tanque do carro está cheio, está tudo bem. Enquanto a despesa está abastecida, a dispensa está abastecida, está tudo bem. Mas aí de repente o barco vira, as coisas mudam, o teste chega. E aí, como você vai se posicionar? Alguns desses estágios, algumas pessoas nesses estágios perdem até o desejo de vir para a igreja. Outros começam a questionar a Deus dentro de casa. Quantos já não vimos? Eu acredito aqui que a maioria da igreja deva ter 30, 40, 50 anos de jornada cristã, em sua maioria. E ao longo dessa jornada, quantos nós não vimos desistir da fé? Às vezes a gente olha e sabe, por causa de uma situação, por causa de um problema na família, por uma questão de saúde, a pessoa pega e se afasta e não quer saber mais de Deus, não quer saber mais da igreja, abandona a sua fé, abandona a comunhão com os seus irmãos. Nós temos a nossa família lá fora, mas aqui nós somos uma família muito grande. Você já olhou para o seu lado aí e viu que por baixo você tem 250 irmãos de sangue, comprado pelo sangue de Cristo? Às vezes nós temos dificuldade dentro de uma família com 10, 15, 20 pessoas. É um filho que dá problema, um cunhado, um enteado. Aqui nós somos quase 300 irmãos que têm os seus filhos, que têm os seus netos, e permanecemos como família. E quando nós olhamos, além de tudo, Jó, ele é um dos maiores exemplos bíblicos de fidelidade a Deus. Quando nós olhamos a vida de Jó, nós podemos pensar a respeito: será que em minha jornada de vida cristã, será que eu consegui manter a minha fé, pelo menos a nível de 10% ali que Jó teve? Porque em algum momento nós vamos ser tentados, nós vamos ser testados. Em algum momento as coisas não vão do jeito que a gente quer. Às vezes a gente espera que o emprego aconteça do jeito que eu quero, e Deus aponta outro caminho, você vive uma situação, vive outra. Às vezes você pensa que as suas finanças vão caminhar de uma forma e caminha por outra. O tempo todo nós somos levados aos nossos limites pessoais. Mas e a sua fé em Deus? Ela não está sendo abalada? Você está permanecendo fiel a Deus, mesmo em meio ao mar revolto? Sabe, como nós dissemos, a fidelidade de Jó a Deus é tão grande. Eu fico pensando, nós podemos até tratar assim, nosso irmão Jó. Quando nós chegar lá no céu, você vai querer sentar com Jó? Fala aí, Jó, conta aí as experiências,
a experiência real mesmo, assim, detalhada. Como é que foi que aconteceu? E ele sentado assim, junto com a gente, e contando, e a gente se inspirando, recebendo aquilo ali, vindo de, aquilo ali que foi gerado por Deus na vida dele. Experiências profundas que o Senhor nos leva a viver, servem para a edificação do corpo, servem para a sua edificação, mas servem principalmente para glorificar o nome de Deus. Ainda teve uma situaçãozinha lá com os 3 amigos de Jó. Eita, bonitão. Elifaz, Bildade e Sofar visitam ele para consolá-lo. Aí ele vira e fala assim: ei Jó, será que esse seu sofrimento não é por causa de pecado que você cometeu? Às vezes você, em meio à dor lá na sua casa, alguém chega e em vez de trazer uma palavra de conforto, de consolo, ele traz uma palavra de desânimo. E é por isso que os nossos corações têm que estar blindados, porque nós não podemos dar ouvido a qualquer coisa que ouvimos. Aquilo ali entra no nosso coração e traz desânimo. A nossa fé precisa estar enraizada em Deus. E se Jó tivesse dado ouvidos a esses 3 bonitões aí, ele tinha pecado contra Deus. Jó defende sua inocência e questiona por que está sofrendo, mantendo sua integridade. E a resposta de Deus finalmente responde a Jó, não com uma explicação. Eu já sentei, queridos, várias vezes no banco do meu carro, ou na beira da minha mesa, e já fiz muitas perguntas para Deus, e em nenhuma delas Ele me respondeu explicitamente. Às vezes Deus pega a sua pergunta e transforma em outras perguntas, para que você possa entender a soberania dEle sobre a sua vida. Nós queremos fazer a pergunta para Deus e receber a resposta imediata. E existem respostas que elas não vão vir. Que só o tempo do teste, o tempo que você está vivendo, o seu limite sendo testado, que você vai obter a resposta por si só. Se fosse para Deus dar tudo prontinho, era lindo. Eu pego aqui, pergunto para Deus, Deus chega e fala: Marcos, tal dia, é assim, pronto. Aí eu pego e descanso e vou esperar o dia chegar. E não é bem assim. Nós não temos noção do tempo da nossa luta individual. As coisas podem se resolver em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tem coisas que só vai se resolver com 10, 20, 30 anos. E por causa disso você para de orar, vai parar de orar, vai parar de buscar, vai parar de crer, vai parar de movimentar a sua fé. Quando nós olhamos lá em Jó, nos capítulos 38 e 39, nós vemos Deus respondendo a primeira vez para Jó. Está no verso 38. Capítulo 38, verso 1. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse, verso 2: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimentos? Está todo mundo indagando a Deus, está todo mundo dizendo: e aí Deus, por quê, por quê, por quê? E quem somos nós para obscurecer os planos de Deus com palavras sem conhecimentos? O verso 3 diz assim: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas. E aí é Deus invertendo a ordem, é Deus fazendo pergunta a Jó, e Jó
achando que iria responder. Jó fazendo perguntas e buscando respostas, Deus respondendo com mais perguntas. E olha só, ao longo do capítulo 38 e 39, olha as perguntas que Jó faz. Ei Jó, eu lancei os fundamentos da terra, me responde aí Jó. De onde vem a luz da escuridão, Jó? Quem faz a neve? Quem faz a chuva, o orvalho, o gelo e a geada? Ei Jó, você conhece as leis que governam os céus? E às vezes a gente quer até dar uma de Jó, mas nós não temos essas respostas. Quem pode derramar a chuva, Jó? Quem alimenta os animais e as aves, Jó? Quem faz cada animal com o seu jeito de ser? Todas essas perguntas nós sabemos que é Deus que faz. Mas você vai responder para Deus que é Ele que faz? Se você está buscando respostas para o seu problema. Ah, Jesus, eu estou com essa enfermidade. Por que essa enfermidade me aconteceu? Aí Deus pega e vem com um punhado de perguntas para ti. E lá no capítulo 40, Jó responde então a Deus. Olha só, verso 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Ei, eu sou indigno. O que eu vou responder para o Senhor, Deus? Colocarei a minha mão sobre a minha boca 2 vezes, porém não prosseguirei. E pela segunda vez, e a última resposta que o livro narra, vinda da parte de Deus. Olha só a pergunta que Deus faz a Jó: você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você, querido, você, meu irmão, a sua força é tão forte quanto a força de Deus? Você tem força para resolver as coisas que só Deus pode resolver? Você conseguiria medir a sua força com a força de Deus? Nós somos humanos, nossas forças são limitadas, o nosso corpo é feito do pó, e é para lá que nós vamos voltar. Não tem como medirmos. E eu convido a igreja para juntos nós fazermos leitura desse texto, Jó 40, verso 6 até o 14. Lembrei do pastor falando, da leitura longa. Mas vamos ler juntos, vamos lá? Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse, verso 7: cinja os lombos como homem, pois eu lhe falarei perguntas e você me responderá. Olha só, verso 7, volta lá. Cinja os lombos como homem. O que Deus está dizendo? Pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. E às vezes em meio ao nosso turbilhão, Deus está vindo fazendo perguntas e mais perguntas para cada um de nós. Verso 8: será que você está querendo anular a minha justiça ou me condenará para se justificar? Verso 9: você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Seu braço, a sua força é forte como a força do Senhor? E a sua voz pode dizer ou gritar tão alto, tão forte, pode bradar tão forte como a voz do nosso poderoso Deus sobre essa terra? A resposta é não. Verso 9, verso 10, por gentileza. Adorne-se então de excelência e grandeza, e vista-se de majestade e glória. Verso 11. Vamos lá? Derrame as torrentes da sua ira, olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Verso 12.
Sim, olhe para eles e humilhe-os, esmague-os os ímpios no lugar de onde estiverem. Verso 13. Cubra-os todos no pó, prenda todos eles no sepulcro. E o verso 14 para a gente encerrar. Então também eu confessarei a seu respeito que a sua mão direita lhe dará vitória. Aqueles homens estavam tentando entristecer o coração de Jó. Aqueles homens estavam tentando desanimar Jó. Às vezes eles achavam que a palavra que eles levavam era palavra de encorajamento, mas na verdade estava tentando derrubar Jó. E aí a resposta de Deus vem dentro desse capítulo, para como Jó lidaria quando uma situação dessa vinha a acontecer. Precisamos nos posicionar. Às vezes a pessoa chega na sua casa com o intuito de te abençoar, e o assunto muda, e de repente começa a tomar uma proporção como se fosse uma acusação, como se fosse uma afronta, como se fosse algo que você fosse culpado. Você está enfermo porque você foi culpado, porque você fez isso, isso e isso. Vamos orar aqui para que Deus perdoe os seus pecados. Ei, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece a sua história, Ele sabe até onde o seu limite vai. Após essa experiência, Deus repreende os amigos de Jó, como o texto diz, por não terem falado corretamente sobre o Senhor. Não é sobre falar sobre o Senhor, é sobre falar corretamente sobre o Senhor. Exige que ofereçam sacrifícios e que Jó orem por eles. Olha só, aquele que estava doente, o Senhor está direcionando para que ele ore para eles, por eles, dando-lhe o dobro do que ele tinha antes. Ele dá uma nova vida. Jó vive muitos anos em prosperidade e em paz. O ponto é esse, queridos. Talvez você também poderá ter os seus limites testados nesse aspecto, para você entender o quanto você é dependente de Deus. Enquanto você pode depender das suas forças, vai dar tudo certo, está indo tudo bem. A hora que você precisa depender de Deus, aí você vai entender que é da forma de Deus, não é da sua forma. Às vezes confiamos nas nossas forças, confiamos nos nossos bens, confiamos nos nossos entendimentos, mas em tudo a resposta vem de quem? De Deus. Em tudo a resposta vem de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Nós estamos caminhando já para a reta final, mas eu quero falar sobre o terceiro exemplo, um homem fenomenal. Se Jó era top, imagina esse camarada aqui agora. Lá em Atos 6, a partir do verso 1, mais especificamente, o verso 5, Atos 6, capítulo 5, capítulo 6, verso 5. O texto diz assim: o parecer agradou a todos, então elegeram quem? Elegeram quem? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vira para o teu irmão e diz assim: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ei, quando você está cheio de fé e cheio do Espírito Santo, a ousadia vem, e você erga as suas mãos e libera palavras de vida eterna, amém? Glória a Deus. Olha só, Estevão estava introduzido no contexto da igreja primitiva em Jerusalém. Quando os apóstolos enfrentam um problema administrativo ali relacionado ao cuidado das viúvas, ao cuidado da comunidade, para lidar com essa questão, eles escolhem 7 homens para servir como diáconos e ajudar na distribuição de alimentos. Estevão é um desses homens, é um desses diáconos, descrito como cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Estevão, queridos, realiza grandes sinais e maravilhas entre o povo.
Seus atos poderosos e suas pregações atraem a atenção e a inveja de alguns membros. E ali na sinagoga eles começam a debater com ele. E como ele era muito sábio, algo que veio de Deus, Estevão era muito eloquente e bem fundamentado na sua defesa pela fé cristã. E eles não conseguem vencê-lo, eles em seus argumentos. E em vez disso, incitam testemunhas falsas que acusam Estevão de blasfemar contra Moisés e Deus. Então o que acontece? Estevão é levado perante o Sinédrio. O conselho judaico se reúne para julgar Estevão. Durante seu julgamento ele faz um discurso poderoso e detalhado, que é mais extenso, que é o registro mais extenso que se tem no livro de Atos. Estevão recapitula a história do povo de Israel, destacando frequentemente eles rejeitaram os profetas enviados por Deus, e como no presente rejeitaram o próprio Messias. Então, queridos, Estevão fala, e naquele momento ele tem uma visão celestial e vê Jesus à direita de Deus. De repente, se o céu se abrir agora, e Deus quiser revelar uma visão a alguém neste lugar, talvez muitos olham assustadamente. E foi o que aconteceu naquele momento. Naquele momento, uma reação violenta dos membros desse conselho começaram a considerar Estevão blasfemo. Estevão é arrastado para fora da cidade e começaram a apedrejar Estevão. Durante o apedrejamento, ele ora por seus agressores, pedindo a Deus que não lhes impute aquele pecado. E ele morre com essas palavras em seus lábios. Talvez nós olhamos a história narrada por esse ponto de vista, podemos enxergar que Estevão morreu por amor a Cristo. Amém. Estevão morreu apedrejado, mas ele foi para o céu. Amém. A história de Estevão é frequentemente vista como um exemplo de coragem e fidelidade. Fidelidade à fé cristã. Mesmo no dia da sua morte, sua vida se tornou um mártir. São lembrados como testemunho de profundidade da fé e da disposição para sofrer por causa de Cristo. Por amor a Cristo, os limites de Estevão foi colocado à prova, e o resultado foi a morte. O resultado foi a morte. Defendendo a sua fé, defendendo a visão que Deus havia lhe dado. Sua morte trouxe um grande despertar entre os povos, o qual contribuiu para que o evangelho fosse propagado. E a pergunta que eu deixo para vocês hoje: você morreria por Cristo hoje? Se alguém entrasse aqui por aquela porta e falasse assim: nega a sua fé, ou eu te mato, você preferiria morrer por amor a Cristo? Sua morte mexeu com toda a estrutura ali. Não é sobre Estevão morreu, pronto, não é sobre isso. Era o testemunho que mesmo em meio à sua morte ele estava gerando em todos que o assistiam. Temos tanto a perder nos dias de hoje, que muitos pensam 2, 3, 4, 5, 10 vezes
antes de responder essa pergunta. E ela deveria ser impensável. Ela deveria ser uma resposta automática. Você está pronto para perder a sua vida por Cristo? E não é perder só no aspecto de coisas, mas perder no literal. Nós cantamos várias vezes aqui, né, nesse altar. Tudo entregarei, não é? Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus querido, tudo deixarei. Você está pronto para deixar? Você está pronto para deixar a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, seus netos, o seu emprego confortável? Você está pronto para deixar tudo por amor a Cristo? E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra de reflexão. Porque às vezes nós dizemos da boca para fora: eu deixo, eu estou pronto. A minha vida é do Mestre. Cadê Ítalo, que gosta dessa música? Meu coração é do meu Mestre. E a hora que Deus vem aqui e arranca algo de ti, ah, Jesus, por quê? Para quê? Qual o propósito? E tu vai deixar mesmo tudo por Cristo? Pois o ensinamento bíblico é esse. O que a Bíblia nos ensina é assim. Você vai deixar? Estevão foi levado ao seu limite extremo, apedrejado até a morte. Sabe, é algo terrível. Talvez morrer em um acidente, acontece, morreu, às vezes passa um tempo, mas você está ali em praça pública, as pessoas tacando pedra, e você vai sentindo cada pedrada, cada dor, até que o seu corpo não aguente mais. Eu me recordo daquela palavra que o pastor ministrou há 2 sextas-feiras atrás, daquele homem, e sobre aquela mulher, que aqueles homens abusaram. Imagina a dor que aquela mulher não passou, sobre aquele abuso a noite toda, e logo ao amanhecer, falecer, segurando aquela porta. Existe morte mais cruel do que morrer, ser apedrejado? Pensando pela seguinte ótica espiritual, queridos, pense na quantidade de pessoas vendo a fé inabalável de Estevão, vendo a fé daquele homem que estava sendo morto, confessando a sua fé em Cristo. Isso mexeu com os corações e faz com que pessoas reflitam sobre os seus posicionamentos, sobre o que estamos construindo agora, sobre o que estamos vivendo agora. Quando passamos por provações e temos os nossos limites testados e ampliados, é você entender e crer que Deus está usando a sua vida para edificar outras. Não há provação que seja sem propósito. Não há testes que não seja para te levar para um outro estágio. Você é como espelho daquilo que Deus quer fazer. Nós já cantamos várias vezes: você já fez, você não muda, você fará. O tempo todo o Senhor já fez, e a nossa necessidade, ela acontece de novo, e Ele vem e faz de novo. E as pessoas olham para nós e veem: nossa, mas Deus fez na vida daquela pessoa aquilo ali, e aquilo ali está gerando vida no seu coração, está gerando vida no coração das pessoas que te olham. Não é que o Senhor precisa de você para fazer, é que ao olhar para você, o Senhor encontrou graça na sua vida, para que através do teu testemunho,
outras pessoas possam ser alcançadas. Amém? Em tempo e afora de tempo, mantenhamos-se firmes, constantes, fiéis a Deus, perseverantes, abertos ao aprendizado, prontos para os testes, tornando cada dia mais resilientes, ampliando as nossas experiências espirituais, as nossas experiências pessoais, para que você possa continuar a ser exemplo para as pessoas, para que elas possam ver em ti a glória de Deus. E o que o Senhor esteja contigo em tudo que você tiver que passar. Agora vira para o teu irmão aí, vamos colocar sobre os pés. Dá uma olhadinha para o teu irmão aí, agora tu profetiza para ele. Meu irmão, vamos lá, meu irmão, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Glória a Deus. Sabe por quê? 1 Coríntios 13, 7. 1 Coríntios 13, 7. Vamos todos ler esse texto juntos. Amém? Vamos lá? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus nos alcançou, queridos. O amor de Deus nos alcançou. E em meio a esse mês, que talvez se faça muita alusão sobre isso, eu sei que a luta ela é diária, ela acontece. Tem dias que nós queremos ficar no nosso cantinho, tem dia que o desânimo bate, tem dia que a gente se sente desanimado, sem força. Tem dia que isso acontece mesmo, até com os pastores. Não pensa que isso aí acontece só com membro, não. Cada um de nós tem uma carga, cada um de nós tem uma cruz para carregar. E vai ter dia que a gente vai precisar voltar para esse texto ali. O amor tudo sofre. Vamos lá, louvor. Amém? O amor tudo sofre. Ministério de louvor. Amém? O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. E o amor tudo suporta. Por isso, olhe para o teu irmão de novo. Não se canse de olhar para ele, porque você vai às vezes ficar uma semana sem olhar para a cara dele, né? O rosto dele, exceto os casados, né? Não tem como. Dá uma olhadinha para ele e fala assim: amem uns aos outros, amem seus irmãos. Olhe agora para toda a igreja: amem seus irmãos, amem seus familiares. Esse amor é genuíno, que só o Senhor pode gerar nos nossos corações. Glória a Deus. Envolva-se com a sua igreja, envolva com a tua irmandade. Nós somos aliançados pelo sangue de Cristo, nos tornamos irmãos em Cristo. Que possamos ser mais tolerantes, que possamos ser mais amáveis uns com os outros no Senhor. Amém? Queridos, eu vou quebrar o protocolo, tá bom? Não se assuste. Mas eu gostaria que vocês se reunissem num grupo de 5 ou 6 pessoas. E nesse momento nós vamos orar uns pelos outros, para que Deus traga resiliência sobre a sua família, para que Deus possa trazer força para a sua casa. Enquanto o louvor estará adorando ao Senhor, você pode orar uns pelos outros. Vamos lá.